Queria que você abrisse no Salmo 46, e nós vamos ler todo o Salmo, do 1 até o 11. Salmo 46, 1 a 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, ou melhor, se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Seja exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse salmo, muito obrigado, Pai, pela vida dos salmistas, Pai, que nos abençoam com textos tão maravilhosos. Obrigado pelo testemunho do Felipe, Pai, que também nos inspira, que também nos desafia, que provoca, Deus, dentro de nós, Pai, confiança, esperança e gera fé no nosso coração. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito na vida dele e na vida de muitos que têm colocado a confiança no Senhor e têm ficado firme, mesmo apesar das dificuldades e tribulações. Que o Senhor fale conosco agora, nessa hora, que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender esse texto e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, nos dando coragem, Pai, ousadia, Deus, e mais fé para seguirmos em frente, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da dificuldade. No nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Eu queria falar nessa manhã com vocês a respeito desse Deus, esse Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, esse Deus que é o nosso baluarte, esse Deus que nós começamos falando na quinta-feira a respeito do Salmo 18, quando Davi, o salmista, coloca diante de Deus a sua vida e diz: eu te amo, ó Senhor. E ele explica o porquê que ele amava, porque Deus era o refúgio dele, o local para que ele corria sempre que ele necessitava, sempre que ele precisava. E hoje nós vamos também falar a respeito desse Deus, que é o verdadeiro defensor do seu povo. Esse Deus que é o verdadeiro defensor do seu povo. Aqui nós vemos os filhos de Corá escrevendo esse salmo, muito provavelmente baseados naquela experiência que o rei Ezequias teve ao enfrentar o exército da Síria. Se nós formos lá em Isaías 35, 36, 37, nós vamos ver que o exército da Síria era o exército mais poderoso daquele tempo. E tinha um rei chamado Senaqueribe. E Senaqueribe tinha um oficial do seu exército muito graduado chamado Rabsaqué. E ele mandou este homem até o rei de Judá para dar um ultimato para esse rei, dizendo: olha, não tem jeito de vocês escaparem das minhas mãos. Aonde eu vou, eu levo destruição. Aonde eu vou, eu causo o caos. Aonde eu vou, eu consigo invadir, eu consigo pilhar, eu consigo matar e eu consigo tomar todas as coisas que eu desejo e eu consigo também governar sobre esse local. Não adianta você confiar nesse Deus que você tanto confia. Não adianta você clamar para esse Deus de Israel, porque aqueles deuses desses outros países, dessas outras nações, também diziam que eles eram poderosos, mas eu consegui derrotar o povo que servia a esses deuses. Eles não são nada, aqueles povos não são nada, portanto, vão ser vocês os israelitas, e também não vai ser esse Deus de Israel que vai conseguir alguma coisa contra mim. E Ezequias, ele guarda essas palavras no coração e ele começa a clamar a Deus por ajuda. Ele começa a clamar a Deus por livramento. Ele não sabe como Deus pode fazer, ele não sabe como Deus conseguirá fazer, mas ele sabe que ele não consegue, que o exército dele não consegue, que o povo dele não consegue. E ele tinha fé, ele vai diante de Deus e ele pede por auxílio. O rei da Síria teve que, nesse meio tempo, ir fazer uma outra guerra, porque ao mesmo tempo que ele estava tentando invadir Israel, outro país estava tentando invadir a Síria. E ele voltou então para fazer essa outra guerra.
Só que ele se lembrou de Ezequias e ele falou, vamos dar mais um aviso para esse cidadão. E aí ele envia de novo o seu oficial do exército com uma carta, entregando na mão do rei, dizendo, é um contratempo que eu estou tendo, eu vou lá, vou resolver essa situação, eu vou voltar, e aí sim, eu vou fazer aquilo que eu quero com esse seu país. E não vai ser você, não vai ser o seu exército, e não vai ser o seu Deus que vai me impedir. Mais uma vez ele repete toda aquela história. Os deuses não conseguiram, os deuses daqueles países não conseguiram, não vai ser o Deus de Israel que vai conseguir. E aí os oficiais de Ezequias falam assim, fala baixo, porque o povo vai ouvir, o povo vai ficar com medo. E aí Rabsaque grita mais alto ainda, falando na língua dos hebreus, para que o povo que estava em volta pudesse ouvir, e assim ficasse realmente com medo, desanimasse e nem iria aí a batalha quando ela se deflagrasse. Resultado, Ezequias pega nessa carta, ele manda mensageiros para Isaías o profeta, e ele entra no templo, e ele clama ao Senhor. Ele mostra a carta para Deus, ele fala, Deus, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que fez o céu e a terra, Tu és o Deus desse povo. Esse homem está falando um monte de coisas contra Ti. Esse homem, ele diz que vai voltar e vai invadir o teu país, vai matar o teu povo, vai saquear a tua cidade, vai destruir o teu templo. Esse homem, eu deixo na mão do Senhor, para o Senhor fazer aquilo que precisa ser feito com ele. Porque nós não conseguimos. É um grande exército que vem contra nós. É um exército muito mais poderoso do que o nosso. Se não for o Senhor, nós estamos tramados, nós estamos liquidados. E aí Deus, nesse meio tempo, manda Isaías para falar com ele. Fala, fica tranquilo. Ele não vai atirar uma flecha nessa cidade. Ele vai até acampar o seu exército ao redor, vai sitiar a cidade. Mas ele não vai fazer nada. Ele vai ouvir mais um rumor de guerra. Ele vai voltar para a sua terra e lá eu vou aniquilá-lo. E a história continua dizendo que realmente o exército assírio ele chega, ele sitia Jerusalém e ele ouve que mais um país está tentando invadir e eles recuam, eles retornam. Mas antes deles retornarem, Deus dá uma ordem e o anjo da morte passa no acampamento assírio e mata 185 mil soldados inimigos. Israel não se defendeu, Israel não foi atacada, Israel não precisou guerrear, o exército assírio nem sequer tentou entrar. Deus fez com que eles voltassem para sua terra, e mesmo voltando para sua terra, menos 185 mil soldados deixaram de ir. Eles vieram com muitos, com milhares, 185 morreram lá, e Israel permaneceu do jeitinho que sempre esteve, debaixo dos cuidados de Deus. Deus é aquele que é o verdadeiro defensor do seu povo. Amém? Eu queria falar a respeito de 3 pontos. O primeiro é, Deus nos defende e nos preserva. É Deus que nos defende e nos preserva. Quando o povo chega à beira do Mar Vermelho, eles param e falam, e agora, Senhor? E o Senhor fala assim, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. E aí Moisés ele toca nas águas, o Mar Vermelho se abre, o povo começa a passar como em terra firme. E quando vem o exército egípcio atrás, o que acontece com o Mar Vermelho? Ele se fecha e todo o exército egípcio morre. É o Senhor que nos defende. Em muitas passagens na Bíblia nós vemos o Senhor dizendo, você não tem que se preocupar, você não precisa guerrear, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que clamar, você tem que orar e você tem que esperar o milagre acontecer. Olha o que diz o texto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremecem. Provavelmente, como eu disse, os filhos de Corá, os salmistas que escreveram esse salmo, estavam se lembrando desta vitória de Israel contra os assírios. O exército inimigo era tão grande, tão poderoso, tão cruel, tão barulhento, que se assemelhava a um tumulto de águas. Você já esteve no meio de uma enxurrada? Você já esteve no meio de uma enchente? Eu me lembro de uma vez lá no Porto Santo, nós fomos jogar, e que estava chovendo,
De repente começou a chover granizo e o jogo foi cancelado. E a chuva não parava, e a chuva não parava, e a chuva não parava. E depois de um tempo nós conseguimos ir para casa. Eu cheguei em casa, a Isabela, minha esposa, estava tirando água de dentro de casa, porque a água estava assim, meio metro. Entrou água em casa, meio metro de água. E ela tirando a água. Mas como é que você tira? Você tira e a água volta, né? Não tem como. A gente tenta, ficamos lá, eu e ela, tentando. Só mais à noite. Mas à noite mesmo, quando a chuva começou a abrandar, aquela água foi, né, e a gente ia e conseguiu, virou uma messe. Eu me lembro também, no Brasil, há muitos anos atrás, mas muitos mesmo, eu jogava lá num clube e eu iria visitar, não lembro se ia para casa visitar minha família, eu tinha que pegar o autocarro, e a estação do Tietê, ela fica na marginal do rio Tietê. E quem é de São Paulo e quem é do Brasil sabe que quando chove muito, a marginal fica intransponível, intransitável, porque o rio Tietê ele sobe por causa da poluição, ele acaba subindo e aquilo alaga tudo. E eu estava bastante atrasado por causa da chuva para pegar outro carro. Quando nós chegamos, no Brasil usa-se muito aquelas vans de transporte, em vez de pegar outro carro, pega-se as vans. Eu estava dentro de uma van e quando chegou na marginal Tietê, estava tudo parado, tudo, mas pensa um trânsito. Aqui Gerson não se compara a um trânsito como o de São Paulo, não é? Por causa que o rio estava alagado. Resultado, eu falei assim, eu vou perder o ônibus, então não adianta me preocupar. Depois de umas 2, 3 horas, chegamos na rodoviária do Tietê, na estação lá dos autocarros, e claro, estava tudo lá, ninguém conseguiu sair por causa disso. Eu fui sair de manhãzinha, no outro dia, isso era umas 10 horas da noite, mais ou menos, eu só fui sair lá pelas 6 da manhã, juntamente com os outros carros, quando a água baixou. Não sei se você já esteve num alagamento, numa inundação, não é? Mas certamente nenhuma dessas que eu descrevi é assustadora. Certamente nenhuma dessas é uma coisa que, quando vem, arrebenta com tudo. Quando ela vem, ela estraga tudo. Vocês lembram o que aconteceu lá na Indonésia, alguns anos atrás? Quando aconteceu aquele tsunami, a onda veio e ela destruiu tudo. Nós vemos aqui os salmistas comparando esse exército assírio a um tsunami, quando ele vem e destrói tudo. Mas ele também declara que quem era a fortaleza deles era Deus, quem era o refúgio deles era Deus. Dentro das muralhas da cidade de Deus, eles estavam seguros. Amém? Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Portanto, mesmo que venha um tsunami, ele diz aqui, olha, mesmo que os montes se abalem no seio dos mares e que as águas se tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Mesmo quando acontece tudo isso, Deus é Deus e Deus continua protegendo o seu povo. Aquele exército vinha e vinha fazendo barulho, aquele exército vinha e parecia as ondas do mar vindo com fúria. Os israelitas viam aquilo e certamente eles ficavam preocupados. Mas eles tinham um rei que confiava em Deus, que levava o povo a confiar em Deus. Eles tinham profetas que lembravam sempre desse Deus poderoso. Amém? E esse povo confiou que Deus era o defensor deles, o verdadeiro defensor do povo de Israel, e que esse Deus, ele nos defende e nos preserva. Preste atenção, ele não só nos defende, ele também nos preserva. Porque muitas vezes, mesmo quando nós somos defendidos ou quando nós conseguimos nos defender, às vezes a gente sai meio baleado da batalha, às vezes a gente sai meio ferido, às vezes a gente sai, não é, alvejado. Esse Deus, ele, além de nos defender, ele nos preserva. Amém? Por isso que ele declara, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que venha um terremoto, ainda que venha uma pandemia, ainda que venha o vírus que for, ainda que venham guerras, ainda que venham batalhas, esse Deus, ele nos ajuda e esse Deus nos defende e nos preserva. Precisamos ter esse tipo de entendimento, precisamos ter esse tipo de compreensão e precisamos também ter esse tipo de fé para passar pelas batalhas, para encarar os desafios, não é? Porque nós vemos aqui Ezequias apresentando essa situação diante de Deus, mas Deus não impediu Israel de ser cercada, Deus não impediu Israel de ser sitiada, mas por causa do amor dele para com o seu povo, ele livrou esse povo do provável extermínio. A nação assíria era uma nação cruel, eles não deixavam vivas as populações que eles invadiam, eles não levavam as pessoas como escravas, eles terminavam a história dessas nações para colocar o povo deles morando nesses lugares
e aí sim, lá eles começarem uma nova civilização agora debaixo do domínio assírio. Então eles iam expandindo o seu território dessa maneira, diferente dos gregos, diferente dos romanos, que eles apenas dominavam, mas eles mantinham aquelas pessoas trabalhando para eles, muitas vezes como escravos, muitas vezes como servos, não é? Pagando impostos. Os assírios, eles eram assim, cruéis. Por isso que nós vemos, não é? O profeta Jonas, quando Deus fala, vai para Nínive, ele fala assim, de jeito nenhum, aquele povo lá, não é para brincadeira. E eu também não quero a salvação deles, porque eles são nossos inimigos. E aí Deus teve que trabalhar com ele, para ele entender que Israel era a nação que foi chamada por Deus para ser luz para os gentios. E que, por causa desse testemunho, outras nações poderiam também conhecer esse Deus que nós conhecemos. E o testemunho se perduraria. Amém? Deus nos defende e nos preserva. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Amém? Tem alguma coisa estremecendo na sua vida? Tem alguma coisa abalando a sua vida? Tem alguma coisa que você está temendo? Tem alguma coisa que vem bater a sua porta todos os dias e que você não quer enfrentar? Coloque na mão do Senhor, coloque isso diante de Deus, porque Ele te defende e te preserva. Tem pessoas que não gostam de você, bem-vindo ao clube. Também tem pessoas que não gostam de mim. É assim mesmo. Nós somos chamados a amar todos, mas os outros talvez não tenham esse mesmo chamado para conosco, é ou não é? Tem gente que não gosta de nós, tem gente que atravessa a rua quando a gente passa, tem gente que não escuta quando a gente fala, tem gente que na nossa frente é uma e nas nossas costas é outra, e a vida é assim mesmo. Mas o certo é que nenhuma praga e nenhum mal chegará à nossa tenda. Aquele que está em Cristo Jesus está seguro, Ele é nosso baluarte, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel, Ele é o nosso refúgio. É para lá que a gente corre, amém? Não tem o que temer. Não tem que temer nem o diabo, nem os demônios, não tem que temer nem a bruxaria, não tem que temer nem os trabalhos de bruxaria, não tem que temer nada, porque nós somos comparados à menina dos olhos de Deus. Nós cuidamos dos nossos olhos, não cuidamos? Se alguma coisa acontece com os nossos olhos, nós ficamos todos aflitos, é ou não é? Não dá uma agonia, uma angústia? E a gente protege, e a gente cuida, e a gente estima. Deus não é diferente. Nós somos a coisa mais preciosa que Ele tem. Ou seja, Ele vai cuidar de nós. Eu queria ir para o segundo ponto. O primeiro ponto, Deus nos defende e nos preserva. Estamos falando sobre o Senhor é o verdadeiro defensor do seu povo. E o segundo ponto, nossa segurança depende da presença de Deus. Porque nós não podemos aqui tampar o sol com a peneira, né? De achar que podemos fazer tudo o que queremos, viver perto ou longe de Deus, viver assim a média distância de Deus, tendo um relacionamento meia boca com Ele e contar com a provisão dEle, com o cuidado dEle, com a proteção dEle, com a segurança dEle, não é? É a mesma coisa, você compra digamos assim, um cão muito feroz para cuidar da sua propriedade e o cão nunca está lá. O que adianta? Não é? O que adianta? Ou você mesmo que é todo fortão aí, todo corajoso, você é contratado para ser o segurança de uma celebridade, pensa isso comigo, mas a celebridade está lá no Japão e você está aqui em Jersey. Acontece alguma coisa de produtiva numa situação dessa? Nada, não é mesmo? A nossa segurança depende da presença de Deus, porque tem muita gente também que se engana de achar que o Espírito Santo ele divide a sua presença em nós com outras coisas que nós preferimos, não é? O Espírito Santo, ele deseja exclusividade, ou somos dele ou não somos dele. Não existe sermos 50% dele, não existe somos 25% dele, não adianta somos 99% dele, ou somos 100%, ou não somos. E a Bíblia fala que esse defensor de Israel, ele deseja estar perto de nós, e por causa daquilo que Cristo fez na cruz, ele agora mora em nós através do seu Espírito, e a presença dele é que traz segurança. Jesus, em primeiro lugar, ele diz que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Nem nos manter saudáveis, nem nos manter ativos, nem nos manter em segurança. Nós vemos o texto dizendo, do verso 4 ao 7, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã, bramam as nações,
Reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repara o que o texto diz. O texto diz que tem um rio que sai da cidade de Deus e que alegra essa cidade. Olha a comparação aqui que os salmistas estão fazendo. Lá fora parece um tsunami e dentro da cidade tem um rio. E aí você olha e pode falar assim, mas o que um rio pode contra um tsunami? Justamente a nossa mente humana não consegue chegar lá. Mas o rio de Deus, que é tranquilo, que é calmo, que corre de uma forma sempre constante, ele pode todas as coisas contra qualquer tsunami que esteja lá fora tentando arrebentar com a nossa vida. E os salmistas aqui, eles vão além e eles dizem, Deus está no meio dessa cidade. Por que houve a vitória contra os seus inimigos? Porque Deus estava naquela cidade, Deus estava naquela nação, Deus estava na vida do povo, Deus estava na vida do rei, Deus estava na vida dos profetas que dia após dia liberavam palavras, não só de juízo, mas muitas vezes de bênção sobre aquela nação. Deus estava no meio do povo. Era um povo que por causa do reinado de Ezequias buscava a Deus constantemente. Não era um povo que, por causa do reinado de outros que não eram reis com compromisso com Deus e que eram até meio ímpios, ou totalmente ímpios, fazia com que a presença de Deus se afastasse. Nesse caso não, era um Deus presente, porque o povo buscava constantemente essa presença. E nós podemos fazer aqui uma analogia muito correta a respeito dessa cidade, dessa Jerusalém, com a igreja de Deus. Não é porque existe uma igreja aberta com pessoas dentro que a presença de Deus está ali. A presença de Deus estará ali se tiver pessoas cheias da presença dele naquele lugar. Se a igreja for composta por pessoas que são vazias de Deus, será uma igreja sem Deus. Agora, se a igreja for composta de pessoas cheias de Deus, vai ser uma igreja cheia da presença de Deus. E o Espírito Santo vai poder se mover e vai poder fazer a sua obra com liberdade no meio dessa igreja. Deus, ele precisa estar no meio para que haja segurança. A segurança de cada um de nós e também da nossa igreja, a segurança do povo de Deus depende da presença do Senhor. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Você está preocupado com o tsunami quando você tem um Deus que fala e a terra se dissolve? Você está preocupado com dificuldades se você tem um Deus que fala, e quando a terra ouve a sua voz, essa terra se dissolve? Você está preocupado com o tsunami que está batendo a sua porta, ou pode vir a bater a sua porta? Quando você tem um Deus tão grande assim, ele está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Tem um texto muito bonito na Bíblia que fala, Isaías 8, verso 6, se não me engano, que fala a respeito desse Deus que não dorme e nem tosqueneja. É um Deus que não dorme e nem sequer ele pisca de sono. Sabe quando a gente está naquele dorme e não dorme? Que a gente quer ler a Bíblia e parece que tem um sonífero na Bíblia, não é? Quando a gente quer ver aquele programa de TV que a gente esperou a semana toda para ver, mas o sono está forte sobre nós e a gente fica ali. Nem isso Deus faz. Deus não tosqueneja, Deus não pisca de sono, Deus não fica naquele estado sonolento, ele não dorme, ele está sempre acordado, sempre pronto para estender a mão, sempre pronto para ajudar e defender o seu povo. A segurança está na presença dele. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Primeiro ponto, Deus nos defende e nos preserva. Segundo ponto, nossa segurança depende da presença de Deus. E o terceiro e último ponto, temos paz, mesmo que o mundo grite de forma assustadora. Temos paz, mesmo que o mundo grite de forma assustadora. Pensa no barulho que um tsunami faz. Pensa num barulho que uma torrente de águas faz. A Bíblia, quando quer falar que a voz de Deus é poderosa, ela fala que Deus bradou com uma voz de muitas águas. Com uma voz de muitas águas. Não é? Você já esteve ali na beira da praia, você já esteve ali talvez na avenida quando o mar está mesmo bravio, mesmo violento, que a água vem e bate na muralha e salta para o meio da estrada. Nós sabemos o barulho que o mar faz. Nós sabemos o barulho que a tempestade faz. Nós sabemos o barulho que a chuva faz ao cair, não é? E quando for tempestade ainda tem os trovões, os relâmpagos, os raios, não é? Às vezes assusta. Eu tenho uma tia, Jesus.
quando o trovão grita, ela se esconde. Se esconde, pavor, dá pavor nela. Pavor. E a Bíblia aqui nos fala, não é que nós temos que ter paz, mesmo quando o mundo grita de forma assustadora. Não é? Quando aqui a Bíblia fala a respeito dessas águas tumultuosas, é a respeito desse exército que está para invadir Jerusalém. Imagina, eles não vieram quietinhos. Além do barulho deles marchando, além do barulho dos carros de guerra, além do barulho dos cavalos, eles devem ter vindo gritando. Porque ninguém que quer intimidar o outro vai quieto. Se nós, quando jogávamos bola, nós entrávamos correndo, nós íamos jogar bola, nós não íamos matar ninguém, não íamos bater em ninguém, a gente entrava gritando. No meu tempo, a gente fazia o aquecimento gritando. Você entrava em campo cansado já, não do aquecimento, mas da gritaria. O negócio era tão feio que esse tipo de aquecimento ficou conhecido como aquecimento de um time pequeno. Por quê? Porque tinha que usar o subterfúgio do grito para de alguma forma intimidar o seu oponente. Os clubes grandes, eles não precisam gritar, eles vão quietinhos, fazem lá o aquecimento deles. Eu me lembro de uma vez que eu estava num clube no Brasil, era um clube mais ou menos, e nós fomos fazer um jogo treino contra o Palmeiras. Palmeiras é um grande clube no Brasil. E foi no centro de treinamento do Palmeiras. E nós entramos numa gritaria, até meu treinador, ele gritou mais que todo mundo. E o treinador do Palmeiras era o Scolari, que foi treinador da seleção portuguesa depois. O Scolari estava sentado no banco de reserva, assim, com a perna cruzada, tomando chimarrão. Os irmãos não sei se conhecem o chimarrão, é uma bebida típica do sul do Brasil. É uma erva mate numa cuia, com uma bomba para você puxar a água quente que tem lá dentro. Ou seja, ele parecia que estava numa colônia de férias, porque aquele era um jogo treino. Os jogadores, a metade da equipe do Palmeiras era da seleção brasileira. Aquilo era um dia no escritório, era um passeio na praia para eles. A minha equipe, meu Jesus, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, porque a gente se comportou realmente como uma equipe pequena que tinha que gritar para de alguma forma intimidar os adversários, não é? Mas os exércitos aqui, eles intimidavam mesmo. E essa gritaria botava os outros realmente a tremer. Mas quando nós vemos que Jesus está no meio dessa cidade, ou melhor, que Deus está no meio dessa cidade, nós temos paz. Mesmo que gritem na nossa cara, mesmo que o diabo grite na nossa cara, mesmo que ele tente nos assustar, mesmo que ele tente nos acordar, mesmo que ele tente nos chacoalhar, mesmo que ele tente nos agredir, nós sabemos que nós estamos seguros na mão de Deus. Olha aqui que o texto diz, do 8 ao 11, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Será que ele está falando do que aqui? Ele está falando do anjo da morte, que passou lá no arraial dos assírios e matou 185 mil. E aqui está nos dizendo, eles estavam gritando, e agora eles estão quietos, em silêncio. Eles vieram gritando, e agora eles estão fugindo, amedrontados, e muitos deles não vão chegar em casa. O arraial assírio está quietinho, está em silêncio, porque Deus enviou o anjo dele e libertou Israel da pressão dos seus oponentes. Ele põe termo à guerra até o confim do mundo, ou melhor, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. O que Deus fez aqui? Israel não pelejou, Israel não guerreou, Israel não saiu para lutar com os seus inimigos, e Deus pôs fim à guerra. Olha o que o texto diz. Ele põe termo à guerra, ele põe fim à guerra. Não teve guerra. O exército chegou, acampou, sitiou, estava preparado para entrar, Deus pôs fim à guerra. Deus quebrou o arco, Deus despedaçou a lança, Deus queimou os carros de fogo, e eles tiveram que ir embora com o seu exército desfalcado. Esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Temos paz, mesmo que o mundo grite de forma assustadora. Não dê bola para gritaria. Gritaria é coisa de time pequeno. Gritaria é coisa de quem não consegue fazer aquilo que diz que quer fazer. Gritaria é só para nos deixar confusos, medrosos, é só para nos deixar com a perna bamba. Mas se a gente silenciar essas vozes e a gente lembrar que Deus é aquele que põe fim à guerra, Ele põe termo à guerra, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros de fogo, a gente vai viver de uma forma tranquila, esperando
cada vez mais a manifestação do poder dele, da unção dele, da graça dele na nossa vida. Nós temos paz, mesmo que o mundo grite de forma assustadora. Eu gostaria que você fechasse os olhos e que você ouvisse novamente essa canção que nós cantamos aí, a segunda canção que cantamos. Você meditasse naquilo que foi pregado e também naquilo que a canção fala, não é? Esse nosso Deus que é vitorioso, amém? Um Deus que é vitorioso, o Senhor que é o nosso verdadeiro defensor, o verdadeiro defensor do seu povo, da sua igreja, de cada um de nós.